Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, no vídeo de hoje, como você já viu aqui no título, eu vou te mostrar o que está acontecendo no mundo e como essas novas decisões do Banco Central americano vão influenciar no Bitcoin. Para isso, a gente vai explicar alguns fundamentos macroeconômicos para você entender e de fato explicar o que vai acontecer nas próximas semanas no mercado. Não baseado no que eu penso, e sim no que os gráficos estão mostrando e que é impossível de ignorar. Então, se você não me conhece, o meu nome é Vinícius Penido e eu compartilho aqui nesse canal as principais estratégias que me possibilitam ganhar dinheiro no mercado financeiro. Esse que possibilitou a minha liberdade financeira geográfica de tempo aos meus 18 anos de idade. Hoje eu já tenho 19, mas aqui eu mostro o caminho, as estratégias e de fato o que eu aprendi no mercado nos últimos anos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise breve sobre o mercado, principalmente falando do Bitcoin, focando nas criptomoedas e de fato no que a gente opera, beleza? Então, primeiro a gente tem que entender o que é o Fed e o que isso tem a ver de fato com o mercado financeiro, tá? Bom, o Fed é o Banco Central americano, que se chama Federal Reserve. O Federal Reserve, ele determina as taxas de juros no mundo inteiro, que nada mais nada menos representa o preço do dinheiro. Como assim, Vinícius? Ora, se eu, Vinícius, quiser pegar dinheiro emprestado, eu vou pegar esse dinheiro emprestado a uma taxa de juros. E o percentual dessa taxa de juros é determinado pelo Federal Reserve. Ou seja, a taxa de juros determinada pelo Fed acaba controlando a economia global como um todo. Ou seja, a gente sempre vai ver o Federal Reserve determinando, querendo ou não, ele vai determinando os meios em que a economia global deve seguir nos próximos meses ou até mesmo anos. Tá? Então, esse aqui é o fundamento primário e básico para você entender. E a gente tem que entender uma dinâmica que é muito, mas muito importante, que você não pode ignorar, que são os juros e o mercado. Então, é importante que você entenda isso e de maneira alguma se esqueça dessa correlação inversa, que é, quando os juros sobem, o mercado tende a cair. E quando os juros caem, o mercado tende a subir. Por quê? A gente vai falar sobre isso exatamente agora, tá? Vamos fazer uma suposição aqui para explicar para vocês essa lógica básica. Vou só botar um traço aqui no meio, para não confundir, né? Juros e mercado, como ele se comporta. Tá? Bom, vamos supor que a gente está falando de uma pessoa, de um grande investidor, um grande fundo, o qual tem 100 bilhões de dólares, tá? Sob gestão. O que acontece? Se esse fundo tem 100 bilhões de dólares e ele quer aplicar esse dinheiro em algum lugar para ter mais rentabilidade, logo ele vai pensar, poxa, eu tenho duas alternativas. A primeira é colocar em renda fixa e a segunda é colocar em renda variável. Ou seja, eu posso colocar meu dinheiro para render a partir dos juros, como posso fazer num tesouro direto, lá seria o Treasury Bond. Então, eu coloco meu dinheiro numa renda fixa e se eu quiser me arriscar mais e ganhar mais dinheiro, eu coloco em renda variável. Porém, se os juros forem maiores, eu vou tender a sair da renda variável e vir para a renda fixa. Isso se chama Flight to Safety. Eu vou sair do mais inseguro, do mais arriscado, para o mais arriscado. Afinal, aqui eu sou mais bem remunerado por um risco menor. E na outra mão, né, na contramão disso, a gente tem, quando os juros estão caindo, as pessoas fugindo da renda fixa e indo para o mercado. Por quê? Ora, se os juros estão caindo, o meu prêmio sobre o meu risco não assumido vai ser muito mais baixo. Então o que eu vou fazer? Porra, eu quero ganhar mais dinheiro. Então eu vou sair da renda fixa, que eu não estou tendo risco nenhum, e vou para a renda variável. E é por isso que o Brasil, por exemplo, que é um país que tem um histórico de taxas de juros muito altas, no caso, hoje, no Brasil, a gente tem a maior taxa de juro real do mundo, ou seja, descontando o juro da inflação, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Isso vai estimular que as pessoas invistam em renda fixa. Afinal, você não precisa assumir nenhum risco e você está ganhando dinheiro. Mas da onde surgiu esse raciocínio que isso tem a ver com Bitcoin? Bom, quando os juros estão caindo, a gente vê os mercados subindo. E é por isso que a gente chama de liquidez. É um momento de mais liquidez no mercado. E aí que a gente vai entrar na parte mais importante desse vídeo. Eu peço para que você preste atenção. Tá? O que seria a liquidez e o quão importante ela é para o mercado? Bom, quando a gente está falando de liquidez, a gente está falando dos bancos centrais entrando na economia, intervindo nos juros. E juros menores vão fazer o dinheiro, de novo, sair da renda fixa e ir para a renda variável. Então entra um fluxo monetário aqui que, querendo ou não, torna o movimento da renda variável mais artificial. Afinal, é o Banco Central que está fazendo isso. Então, a gente chama isso de uma condição financeira, uma condição monetária mais frouxa. É um afrouxamento das questões monetárias. Isso aconteceu principalmente no ano de 2020,
que não só com uma queda nos juros, mas de outras maneiras também, como quantitative easing, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, injetou dinheiro na economia. Então, isso fez os mercados, a renda variável, subir. E isso explica todos os mercados terem atingido suas máximas históricas durante o ano de 2020, que era um ano tido como a maior crise global da história, mas não parava de criar dinheiro, não se parava de entrar liquidez. E é por isso que a gente vê os juros subindo. Porém, na contramão, toda vez que a gente cria muita liquidez, de novo, liquidez, a gente vai ter uma contraparte, que vai ser o quê? Tem mais dinheiro entrando, então é óbvio que a gente vai ver uma inflação maior. E a gente viu que nos últimos meses, no mundo inteiro, a inflação subiu galopantemente, vendo os preços irem lá para cima. Por exemplo, eu fui nos Estados Unidos no começo de 2022 e agora no começo de 2023. E a diferença de preços é colossal. Então a inflação afetou o mundo inteiro. Não só o brasileiro, não só o americano, o mundo inteiro. E isso é retrato, na verdade, uma consequência das políticas de liquidez dos bancos centrais. Então isso gera inflação. E o jeito mais fácil de se controlar a inflação e também para fazer com que esse ciclo de juros mais baixos acabe é subindo juros, tá? E o que acontece de fato no mercado e o quão importante isso é para você entender? Bom, agora a gente está numa fase em que o Banco Central americano começou a subir os juros. Por quê? A inflação está muito alta e para controlar a inflação, a política mais fácil é de subir juros. Afinal, o Banco Central tem como seu dever controlar preços e manter estabilidade financeira, manter a segurança financeira do país. Então, o que eles fazem? Eles vão fazer o que for suficiente para manter uma estabilidade de preços. E eles combatem a inflação aumentando os juros. E por que eu estou falando disso? O mercado ainda não entendeu isso. Até separei aqui um artigo para vocês entenderem. Aqui é um vídeo mais rápido, mais simples, tá? Então vai aparecer aqui até a gravação de tela. Mas olha isso aqui, ó. Wall Street to Jerome Powell. We don't believe you. Que é o presidente do Fed. E o que isso aqui significa no final das contas, pessoal? Quando a gente está falando que Wall Street não acredita no Jerome Powell, é porque, enquanto na reunião do Fed ele fala que eles vão controlar os preços, na prática parece que eles estão fazendo outra coisa. Então, com juros subindo, a gente teria que ver o mercado caindo. Como assim, Vinícius? Ó, o juros subiu 0,25% nos Estados Unidos, que estava dentro do esperado. Mas se os juros estão subindo, era, de acordo com aquela correlação que eu mostrei para vocês, era para a gente ver a renda variável caindo, como o S&P 500. Tá? Era para a gente ver o mercado caindo. Porém, entretanto, todavia, a gente só vê o mercado subindo. Por quê? O mercado ainda acredita que ainda em 2023 a gente vai ver juros caindo. Ou seja, o mercado incessantemente perdido e até mesmo ganancioso ainda acredita que os juros irão cair nesse ano. Mas a inflação acima do esperado ainda mostra que não está sob controle os preços. Então, a gente ainda pode ver juros maiores. E aí que a gente chega na parte mais importante desse vídeo. A gente sabe que nos últimos tempos a gente tem o Bitcoin andando muito em par com o S&P 500, tá? Então, o Bitcoin e o S&P 500 seriam como se fossem S&P 500, Nasdaq, Russell, todos esses índices estão andando muito em linha, tá? Por quê? Eles têm uma correlação muito grande. E ao mesmo tempo a gente tem outras coisas que não têm correlação, como por exemplo, o índice do dólar, que é o que? A força do dólar, ou seja, quanto mais forte o dólar, mais fraco vai ser o mercado. E a gente vê também, por exemplo, o VIX, que é o índice de volatilidade, tá? Esses aqui, quando eles sobem, o mercado cai. Quando eles caem, o mercado sobe, tá? E o que eu quero que você entenda disso tudo? A gente está entrando numa fase muito importante, é importante demais que você se mantenha atento a isso, que é o dólar rompendo sua cunha de alta e fazendo uma movimentação muito, mas muito bullish, tá? Vocês estão vendo aqui minha tela, o dólar estava nessa região aqui, que é uma região muito importante de preço, ele chegou a romper um suporte, né? A gente está aqui no diário, ele chegou a romper essa região de preço, buscou ali embaixo, e agora ele rompeu com muita força essa cunha de alta. E geralmente, quando o dólar rompe isso aqui para cima, a gente vê os mercados caindo. Então, se a gente for levar em consideração alguns fatores que são, vou desenhar aqui para vocês entenderem os fatores, tá? Número 1, dólar subindo. Número 2, o mercado está irracional mediante os juros. E cedo ou tarde o mercado vai se frustrar mediante isso. Então a gente vai ver sim uma grande quebra de expectativa. Seja quando sair o resultado do CPI, que é a inflação americana, seja na próxima reunião do Fed. Eu estou falando que é para você operar isso? Claro que não, eu opero o gráfico, eu não ligo para isso aqui para operar.
Eu só estou fundamentando para você uma análise macroeconômica, para você entender que o mercado tem fundamento sim para fazer o que a gente chama de crash. Por quê? O mercado está se desdobrando para o quê? Fazer um topo temporário e depois cair. Por quê? Ele está criando expectativas de uma inflação mais baixa e isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Então, é provável que a gente veja assim essas movimentações de alta se encerrando nas próximas semanas e o grande crash chegando, tá? Até mesmo o Bitcoin, se a gente for olhar ele, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente for olhar ele, acho que eu fiz a análise aqui. Se a gente for olhar ele já está desenhando aqui uma cunhazinha de baixa. Não é tão bonita assim, mas ele está acumulando de uma forma bem estranha. Já fez um topo aqui até. Ele está num topo muito antigo. Se a gente for botar até aqui no semanal, ó. É uma região de topo muito respeitada, tá? Aqui, ó. Em agosto de 22 respeitou também, enfim. É só pra gente se manter atento, tá? Não tô falando que o Bitcoin não vai subir uma hora. É claro que o Bitcoin vai subir. É a maior criptomoeda do mundo. É sim uma das moedas que mais vai subir nos próximos anos. Só que a gente não pode ignorar o que o gráfico está dizendo. Eu não estou falando que é para você, vender sua casa e shortar Bitcoin. Existe sim uma movimentação de baixa se iniciando nos mercados e é importante que você saiba ganhar dinheiro com isso. E nesse vídeo aqui, eu queria te alertar isso, para você não perder essa oportunidade e, quiçá, entrar short e ganhar dinheiro nessa queda. Por quê? O mercado não acreditou no que o Powell falou. E sim, não vai acontecer essa movimentação que está sendo suposta, tá? O mercado não vai obedecer a isso. E eu tenho certeza que o mercado vai sim, pelo menos corrigir, tá? Ele pode até mesmo quebrar essas expectativas de crash, mas pelo menos o mercado vai dar uma corrigida justamente para fazer aquela pernada de alta. Então, se você curtiu esse vídeo, te ajudou de alguma forma a entender o que está acontecendo no mercado, fundamentar sua tese de compra ou de venda, não deixe de deixar a sua curtida aqui embaixo, porque isso significa muito para mim, até para eu entender se você gostou do vídeo e se você quer mais coisas desse tipo. Então, tamo junto, é só o começo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nada, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!